Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para todos vocês. E nesta aula exclusiva de terça-feira, depois de tomar o banho e lavar esses longos cabelos, eu trago aqui rapidamente para vocês o conteúdo que eu sei que vocês estão muito ansiosos da análise da VUNESP, segunda fase, em relação à redação. Mas antes de ir para o mérito desse conteúdo propriamente, que eu sei que vocês estão ansiosos, querendo saber qual a opinião, qual a expectativa da banca, que a gente vai trazer aqui inclusive, tá? Eu quero pedir encarecidamente para todos vocês, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar ainda que esse conteúdo aqui desse vídeo vai sair sem edição, então compreendam aí a falta de recursos que a gente vai colocar nesse vídeo, beleza? Vamos lá então direto para o nosso conteúdo, vou transitar para vocês a tela aqui para o nosso tema de redação. E coloco para vocês, não sei qual foi a visão de vocês em relação a esse tema, né? Deixe nos comentários, inclusive, o que você achou. Particularmente, eu adorei esse tema, adorei mesmo esse tema. Olha o tema, é possível um futuro offline? Cara, tem tudo a ver com a ampla discussão que a gente sempre estabelece aqui no nosso canal, de abordar questões que orientam você a estudar aquilo que é mais recente, porque a VUNESP gosta de trazer reflexões acerca de aspectos inerentemente associados à nossa sociedade e de parâmetros extremamente contemporâneos. E esse tema tinha todas essas características que a gente sempre orienta vocês a estudarem, a ficarem atentos, tá? E para entender, obviamente, as expectativas da banca e que você deveria ter feito ou não ter feito, a gente trouxe aqui a leitura dos textos motivadores, que está bem fresco na cabeça de vocês também. Havia 3 textos motivadores e a gente começava por um quadrinho que é bem crítico, que é bem interessante, né? Começa da seguinte forma, uma pessoa parece estar abrindo os olhos pela manhã e já de cara uma pessoa com uma vestimenta estranha que a gente não consegue identificar ao certo. Bom dia, Raquel! 7 exercícios para fazer na cama. Veja que parece muito com o que? As informações que a gente tem em postagem de redes sociais, curto, direto, objetivo, né? Trouxemos, olha só esse outro aqui, trouxemos mais 300 vídeos curtos para vocês. E aí, para você? E aí essa pessoa que está sentado, provavelmente vendo alguma outra coisa, disse não quero, praticamente ignorando essa figura que oferece alguma coisa, né? E se o tema for desastres naturais e ela insiste nessa oferta desse produto, o carro foi engolido, olhe, você também. É uma fala bem interessante até para localizar o contexto de inundação das informações das redes sociais, né? Mas aparentemente essa pessoa que está ali sendo abordada ignora, né? Veja que na sequência da continuação da tirinha ou do quadrinho, nós temos a seguinte situação também. Outra personagem inserida. Lembra desta modelo dos anos 80? Veja como ela está agora. Olha só esse comparativo, que inclusive eu adoro verificar, né? Porque são década de 80, 90, são atores com quem eu me familiarizava na TV aberta. E aí eu vejo como eles estão. A gente gosta de ver esses contrapontos, né? É muito viral esse tipo de conteúdo. E aí essa pessoa mais velha responde, envelhecer não é crime, garoto. Interessante essa crítica. Conheça os 10 hábitos de pessoas que viveram mais de 120 anos e veja que ele insiste nessa figura aqui vestida com uma roupagem que parece ser de proteção e insiste, não liga para as recusas, insiste, vai empurrando o conteúdo goela abaixo. E aí no último nós temos uma quebra da expectativa, uma mudança de comportamento da pessoa que ele aborda. Um mundo de informações para você. Obrigado, isso me transformará em uma pessoa mais consciente. E aí ele sai dando risada ironicamente. E aí a VUNESP, pensando em todos os leitores possíveis e na possível também incompreensão do aluno em relação a essa construção dessa tirinha, trouxe uma explicação aqui que ajuda bastante a gente a entender. Vestido com uma roupa amarela e laranja de proteção contra incidentes nucleares, o personagem das tirinhas personifica as programações dos algoritmos. Então a gente consegue entender um pouco melhor o que ele simboliza. Ele representa o algoritmo que vai empurrando informação goela abaixo da gente, né? E olha só, as pessoas que são as 3 personagens abordados, né? Na sequência narrativa anterior, até esse ponto aqui, a gente percebe que eles rejeitam, parece que por serem mais velhos, eles recusam a internet e não dependem da internet. Já essa outra não, aceita. Talvez ele esteja falando das questões das gerações, o algoritmo vai testando, até pescar alguém interessado e convencer essa pessoa da qualidade ou da informação ou da atratividade da informação. Detalhe, por que o algoritmo está protegido? Porque ele sabe que esse tipo de informação, a internet, é extremamente tóxica. Então veja que esse texto trazia uma referência bem pertinente associada ao tema de redação. É possível um futuro offline? Enfim. Já o texto número 2
mais curtinho, um curtinho também, né, em comparação ao texto 3, nós temos a seguinte situação, e ele já começa com uma afirmação que determina um posicionamento possível que você poderia escolher dentro do questionamento trazido pela comanda. Tornou-se impossível pensar no dia a dia sem internet. Ele já deixa claro uma resposta a essa questão. O impacto das novas tecnologias digitais sobre a vida das pessoas, das economias e de todas as sociedades pelo mundo afora aumenta de forma muito rápida, constata Glauco Arbix, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. E essas transformações devem se aprofundar ainda mais em um curto prazo de tempo, uma vez que as pesquisas sobre a rede internacional de computadores prevêem que nos próximos 4 anos o mundo vai saltar de 3,4 bilhões de usuários para 4,8, o que representa 1,4 bilhão de pessoas a mais utilizando a internet, ou 60% da população global conectada à rede em 2022. Claro que em algumas regiões, sobretudo na América do Norte e Europa, o percentual de usuários é bastante alto, 90% já da população. No entanto, para que tudo funcione a contento, a tecnologia precisa ser melhorada ainda. Veja que ele ressalta que precisa melhorar. Isso já está acontecendo, quer dizer, o processo de evolução da tecnologia vai acontecendo, realmente está em processo, né, em constante processo. Então, esse texto dá uma ideia franca de que é impossível já viver sem internet. Então, olha só um direcionamento claro que ele possibilitava você ter acerca da pergunta estipulada, tá? E o texto número 3, que é um pouco mais longo e que traz uma crítica bem mais contundente e fundamentada do que o texto número 2, dizia o seguinte: daria para erguer uma pequena montanha com todos os livros que na última década criticaram ou nos advertiram contra os aspectos da internet e das mídias sociais. Um atributo comum compartilhado por todos esses livros, no entanto, é a suposição sem ressalvas da permanência e inevitabilidade da internet como elemento definidor da vida social, econômica e cultural. Ou seja, os livros trazem a ideia de que é inevitável, como na informação do texto número 2, a internet ser evitada, né? O futuro vai ter internet, o futuro é a internet, né? Em suma, o discurso público sobre as tecnologias de rede se restringe a propostas de aprimoramento ou modificação de um sistema existente e que é aceito como uma realidade inescapável. Com Terra Arrasada, eu estava determinado a não acrescentar mais um livro a essa pilha de textos inerentemente reformistas. Muito pelo contrário, busquei dar voz à necessidade de rejeição e à urgência na imaginação e no empenho rumo às formas de vida e de estar com os outros fora das rotinas desalentadoras que são impostas por corporações poderosas. Uma das metas era contestar a suposição generalizada de que as tecnologias de rede que dominam e deformam nossas vidas vieram para ficar. Então ele vai num contraponto, olha que interessante. Aí ele continua o texto, né, um pouco mais longo. A onipresença da internet desfigura inexoravelmente nossas percepções e nossas capacidades sensoriais necessárias para que conheçamos e nos liguemos afetivamente a outras pessoas. Ou seja, a internet nos dessensibiliza e nos distancia, visto que até outros teóricos como Bauman, que você poderia recuperar tranquilamente, já diziam isso nas relações líquidas, né? O amor líquido. Se for possível um futuro habitável e partilhado em nosso planeta, será um futuro offline. Se a gente tiver que ter um futuro melhor, partilhado, empático, sensível, humano, será offline, defende ele, né? Por quê? Aí eu não vou ler todo o texto, mas ele dá a entender que o problema maior é que as redes sociais e toda essa cadeia de informação é extremamente o quê? Tóxica pra gente. Então, só vou transitar um pouquinho mais para você. Nós tínhamos, veja, a sequência de 3 textos. 3 textos esses que traziam conteúdo extremamente pertinente para nós podermos orientar um pouco melhor acerca das expectativas da banca, beleza? Transitar mais uma vez e vou mostrar genericamente o que esses textos traziam só para resumir essa questão. Primeiro texto. Toxicidade, aliás, das redes sociais, e ele também dava a ideia clara de que é possível uma vida offline, porque afinal de contas as 3 personagens anteriores, né, primeiras abordadas por aquela figura que representava o algoritmo, eram pessoas mais velhas, de gerações anteriores provavelmente, que nasceram sem redes sociais e se estabeleciam de maneira afetiva sem essas redes e sem a necessidade da internet. Já no texto 2, ele deixa claro, pela primeira frase já, né, determinante, a sentença, e poderia dizer que é até um tópico frasal, que tornou-se impossível pensar, né, aí que faltou um R, pensar no dia a dia sem internet. O mundo está cada vez mais conectado, hiperconectado, inclusive, tá? E esse movimento é impossível de ser parado, freado ou mudar, né? E o texto 3 trazer uma visão bem mais reflexiva sobre pensar
no mundo saudável que é offline e que a internet apresenta extremos, diversos malefícios à sociedade. Aqui internet, eu vou corrigir agora ao vivo para vocês aqui, porque a gente não pode parar agora, né? Que estou na gravação, beleza? Pronto, feito, corrigido aqui, nosso Canva, tá? E os malefícios sobrepujaram qualquer tipo de benefício que poderia ser trazido pela internet. Então veja esses olhares que são compilados a partir dos textos motivadores que nos dão um direcionamento mais adequado. E particularmente, eu diria que havia duas possibilidades de você trazer uma estratégia argumentativa para essa redação, tá? Quais são essas duas estratégias? Gente, você pode perceber que a comanda de redação é muito clara, né? Não tem o talvez embutido aqui nessa informação, nesse questionamento, né? A resposta deveria ser o mais objetiva possível, certo? Então, qual procedimento, qual postura, qual tipo de tese você poderia adotar? A meu ver, de acordo com essa análise que a gente possa vir a fazer nesse vídeo aqui, né, posterior à redação que vocês acabaram de fazer, havia duas possibilidades mais claras de posicionamento, tá? Uma delas é você levantar a tese de que era plenamente possível futuro offline. E o outro posicionamento é que é impossível ter um futuro offline. Quando você adotasse essa posição, você teria que trazer argumentos que provassem essa ideia de que é plenamente possível um futuro offline. Falando, por exemplo, trazendo a reflexão acerca daquilo que esses textos motivadores também nos trouxeram, que as redes sociais ou a internet é muito tóxica e prejudica as relações sociais, que a internet trouxe malefícios e que, de repente, a sociedade futura vai poder ver com maior clareza esses malefícios e vai poder escolher uma vida sem a conexão na internet ou uma vida offline, tá? E a humanidade, gente, outro argumento que eu acho que é pertinentíssimo colocar acerca dessa posição, para quem assumir essa posição, é que a gente já teve, a nossa humanidade é a história contada sem internet, certo? E até um certo ponto, quer dizer, mais recente, é que a gente adquiriu a internet, construiu essa tecnologia que permite essa conexão. Mas nossas sociedades todas foram mobilizadas a partir de um contexto sem internet. Então veja que havia diversos argumentos que você poderia recrutar para defender a ideia de que um futuro offline é possível e é necessário, principalmente. Haja vista o grau de toxicidade das doenças mentais, toxicidade, eu sempre estou pronunciando essa palavra errada, de doenças mentais, assim como de grandes malefícios da fluidez das relações humanas, do amor líquido defendido pelo Bauman, enfim, havia uma série de fatores prejudiciais à nossa saúde e caracterizavam um malefício e não um benefício no final das contas, né? Ou seja, os malefícios superaram os benefícios. Agora, se você assumisse uma posição que é impossível ter futuro offline, que é particularmente a minha percepção, né? Você poderia dizer acerca defender essa visão, acerca do fato de a conectividade parecer ser alguma coisa imparável, né? Porque há um crescimento exponencial dos usuários, a internet se dissemina cada vez mais na nossa sociedade, facilita muito a nossa vida, trouxe benefícios inúmeros e conforto para a sociedade, porque a tecnologia que a gente constrói, que a humanidade sempre construiu, sempre visou um desenvolvimento, ao benefício, a um conforto. E a internet permite isso também, tá? E veja, o futuro da internet, de acordo com a maior parte dos especialistas, quando tratam desse assunto, é que o nosso futuro, o futuro da humanidade, vai ser feito a partir da hiperconectividade. E é alguma coisa inevitável e imparável, entre aspas, nesse neologismo que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, essas duas posições, de acordo com a leitura dos textos motivadores e as expectativas vistas também a partir do contexto de construção da proposta, eram possíveis, eram as mais coerentes. Pô, professor, aí surgiu um problema. Eu escolhi um meio termo em que eu fiz uma análise acerca das questões que envolvem que a internet é o futuro, que é impossível o mundo offline, mas eu trouxe ressalvas, advertindo que, infelizmente, a internet fez com que as pessoas vivessem uma situação de menos conectividade, de afastamento, de doenças mentais. Daria para fazer essa situação? Sim, ainda daria para você fazer essa situação, mas, obviamente, como a comanda de redação era muito clara no direcionamento entre sim e não, era muito mais concreto, muito mais indicado, muito mais palpável você tentar pautar, tentar criar uma tese a partir, ou defender uma tese a partir do sim ou do não. E, claro, sistematicamente recrutar argumentos que pudessem comprovar um lado ou outro, beleza? Então seria a melhor orientação possível.
Coloca aqui nos comentários, a gente chegou ao finalzinho desse conteúdo. Na sequência, nas próximas semanas eu vou lançar um vídeo trazendo o modelo de redação nota 28, nota máxima da VUNESP a partir desse tema de redação aqui, beleza? E peço gentileza, né? Coloca nos comentários o que você fez, como você procedeu, se o nosso conteúdo aqui da Corrija-me também ajudou você a melhorar a redação e proceder com propriedade no dia da prova, beleza? Já dá aquela força demais pra gente aqui. E mais uma vez convido vocês todos a se inscrever aqui no nosso canal e dar aquela força, alertando que mais de 90% do pessoal que consome nosso conteúdo não é inscrito no nosso canal, vocês acreditam? Então, por favor, se vocês puderem fazer essa gentileza, já agradeço demais aqui de coração mesmo, para mostrar que o nosso conteúdo é relevante, beleza? E para você que vai prestar ainda FAMERP e FUVEST, não se esqueça que ainda nessa semana a gente tem muito conteúdo para oferecer para vocês acerca dessas duas provas, inclusive com aulas ao vivo que vão acontecer às vésperas dessas provas. Então fica antenado com o nosso conteúdo lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, que a gente vai divulgar esses horários todos. Valeu? Muito obrigado e bons estudos!